Olá, humanos! Hoje nós vamos falar sobre metabolismo dos carboidratos, pâncreas endócrino e diabetes. Para começar, nós vamos falar sobre o metabolismo dos carboidratos. A digestão dos carboidratos começa pela boca, pela ação da pitialina, que é secretada junto com a saliva pelas glândulas parótidas. Ela é ativada no pH neutro, que é o pH da boca, e auxilia na hidrólise do amido em maltose e alfa-dextrinas. A ação da pitialina ela vai continuar no esôfago e no início do estômago. E ao chegar no estômago, ela vai ser inativada, porque no estômago o pH é ácido e inativa a enzima. A digestão dos carboidratos ela vai ser continuada no intestino delgado, quando o quimo que vem do estômago vai se misturar com o suco pancreático, que possui a enzima amilase pancreática, que também vai degradar o amido em maltose e alfa-dextrinas. E ela possui uma ação muito mais potente do que a amilase salivar. Depois vai ocorrer a ação dos enterócitos, que vão liberar as enzimas lactase, sacarase, maltase e alfa-dextrinase, que vão transformar os disacarídeos em monossacarídeos. A digestão dos disacarídeos em monossacarídeos vai ocorrer da seguinte forma. A lactase ela vai digerir a lactose em glicose e galactose. A sacarase ela vai digerir a sacarose em glicose mais frutose. E a maltase vai digerir a maltose em 2 moléculas de glicose. A absorção dos carboidratos ela ocorre nos enterócitos, que fica na superfície do intestino, e ela ocorre por transporte ativo secundário e difusão facilitada. A galactose e a glicose elas vão entrar por transporte ativo secundário pela SGTL1, e a frutose vai entrar por difusão facilitada pela GUT5. Já a glicose e a galactose saem para o sangue por difusão facilitada pela GUT2. O transporte ativo secundário ocorre da seguinte forma. A proteína carreadora vai utilizar a energia do gradiente de concentração de um íon para transportar outra molécula ou outro íon. No caso da glicose, a proteína carreadora vai utilizar a energia do gradiente de sódio para transportar a molécula de glicose. Ou seja, a molécula de glicose não gastou energia, e sim só o sódio. Vamos falar agora sobre o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista que possui uma porção exócrina e endócrina. A porção endócrina é formada pelos ácidos pancreáticos e a endócrina é formada pelas ilhotas de Langerhans, que vão produzir células alfa, beta, delta, PP e G. As células alfa produzem glucagon, as células beta produzem insulina, as células delta produzem somatostatina e as células PP produzem polipeptídeo pancreático. Já as células G produzem gastrina. O glucagon ele é um hormônio polipeptídeo e ele vai ajudar na manutenção da glicemia de forma hiperglicemiante, ou seja, ele vai fazer glicogenólise, que é a quebra de glicogênio em glicose, e gliconeogênese, que é a formação de outras moléculas em glicose, outras moléculas como aminoácidos, lactato e glicerol. O lactato ele é convertido em glicose pelos músculos e geralmente é usado pelo próprio músculo para conseguir glicose e, consequentemente, energia. Os fatores que estimulam a secreção do glucagon seria a glicemia baixa, os aminoácidos derivados de refeição proteica, que vão impedir a hipoglicemia, e a adrenalina, que vai elevar o glucagon antecipado da elevada utilização de glicose. E os fatores que inibem a secreção é justamente a elevação da glicemia e a insulina, porque em quebra de jejum e em uma refeição rica em carboidratos, a insulina vai agir. Como a gente pôde perceber, o efeito da insulina e do glucagon eles são opostos, portanto, eles têm uma ação antagônica. Então, quando o açúcar está alto, quem vai agir vai ser a insulina, fazendo de tudo para que essa glicose ela seja armazenada no fígado. E quando a glicose estiver baixa, quem vai agir vai ser o glucagon, fazendo de tudo para que o glicogênio armazenado se transforme em glicose e seja liberado para o sangue para o funcionamento do organismo. Aqui nós temos um resuminho sobre os metabolismos da glicose.
A gente tem a glicólise, que é a quebra da glicose em piruvato, que vai fornecer principalmente energia. A gliconeogênese, que é a transformação de outras moléculas que não seja glicogênio em glicose. Essas moléculas podem ser aminoácidos, lactato e glicerol. No caso do lactato, vai ocorrer principalmente nos músculos. Os músculos vão degradar para o próprio funcionamento do músculo. A glicogenólise, ela vai transformar o glicogênio em glicose. E a glicogenogênese, ela vai transformar a glicose em glicogênio para armazenar ou no fígado ou no músculo. Nesse gráfico, a gente já pode perceber as ações do glucagon e da insulina após a refeição. Como já dito anteriormente, a gente já falou que após uma refeição, o domínio vai ser da insulina. Então, o pico de insulina vai crescer e as concentrações de glucagon no sangue vão diminuir. Uma das doenças relacionadas ao metabolismo da glicose é a diabetes, e ela pode ser diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. A diabetes mellitus tipo 1 é quando o sistema imune vai atacar as células beta, levando à falta de insulina no organismo, porque as células beta são responsáveis por produzir insulina, como já dito anteriormente. Em geral, ela é detectada em crianças e adolescentes, mas ela também pode ser diagnosticada em adultos. E ela é insulino-dependente, ela vai depender da aplicação de insulina para o funcionamento do organismo. A diabetes mellitus tipo 2, ela também é conhecida como diabetes resistente à insulina, e ela ocorre quando o corpo ele não consegue usar adequadamente a insulina que produz, ou quando ele não produz insulina suficiente para a quantidade de glicose que o indivíduo ingere. Ela é mais comum em adultos e ela pode ser controlada por meio de reeducação alimentar e exercícios físicos. A diabetes latente autoimune do adulto, que é chamada de LADA, ela é basicamente um agravamento da diabetes mellitus tipo 2, mas o sistema imune ele começa a atacar as células beta do pâncreas, levando também à necessidade de uma aplicação de insulina. Existem também mais dois tipos de diabetes, a diabetes gestacional e a diabetes insípidos. A diabetes gestacional ela ocorre devido a mudanças no corpo da grávida, o que pode levar a um aumento de glicemia, deixando ela mais propensa, inclusive, a complicações no parto e durante a gravidez. E existe também a diabetes insípidos, que ela é relacionada com a incapacidade de concentração do filtrado urinário. A urina ela fica hipotônica e ela aumenta o volume. E ela ocorre geralmente pela deficiência do hormônio ADH.